Olá pessoal, vamos continuar com a nossa segunda temporada do Planeja Cast e eu trouxe uma pergunta aqui surpresa, hein? A galera não sabe ainda qual é a surpresa, mas eu gosto de polêmica, vamos lá. Meu pai fez uma hold, como é que fica a minha relação com meus irmãos após o seu falecimento se eu não quiser ser mais sócio deles? E aí pessoal, vamos começar essa confusão? Parece que deu ruim, hein? Deu ruim, é aquela família bem legal que os irmãos se amam, né? Enfim, o que vocês recomendam nessa situação? Fizeram a hold e tal... E o pai veio a falecer e o determinado irmão, eu acredito que essa pergunta tenha sido do Ovelha Negra, ele não quer ter mais sociedade com os irmãos, né, dentro daquela hold. Como é que a gente resolve isso? Bom, isso aí... Depende, ele tem dinheiro? Tem, fez a hold, número tem um, hein? dinheiro. Fez a hold, tem dinheiro. Liquidez? Tem. Se ele tiver liquidez, ele pode contratar, gente. É, Aí, então. ó, viu? Aí a solução aparece assim aos Mentira. montes, brincadeira, né? Mas existem... Brincadeira nada. Brincadeira, mas já falando a verdade, existem alguns instrumentos societários aí que ele pode utilizar, né? Pode ser utilizados como a exclusão do sócio, por algum motivo previsto tanto em lei quanto no contrato social. E assim, tem que estar bem consolidada essa situação para evitar que seja sem uma justa causa, por exemplo, né? Isso seria uma das hipóteses. E qual Tá seria lá, uma então outra, se eu tô entendendo, então você ia falar assim, pede pra sair. Você não quer ficar, gente então não- pega pra sair. descendo. ou então a gente não te E quer essa mais saída, aqui. como é que seria interessante, Giovana? É complicada essa saída, na verdade, né? Porque se a família não tem dinheiro para comprar essas cotas, para readquirir essas cotas, se a holding não tem liquidez, é muito difícil. Eu acho que houve um erro aí de planejamento, né? Vocês provavelmente, acho que ninguém aqui faria dessa forma. Se a gente tem consciência de que os filhos não se dão bem, a gente já tem que ter pensado nisso para poder evitar, no momento do planejamento, para poder evitar a dilapidação do patrimônio. Mas ele brigou depois, né? Ah, é. Acontece a muito verdade disso, é que, né? assim, Briga depois, a situação vem é genro, muito vem ampla, nora, né? vem filho e vai acrisionando as relações de alguma maneira. Enfim, é dinâmico, né? Família, essas coisas. Eu pensaria numa dissolução parcial, numa cisão parcial, se for uma limitada, se for uma sociedade anônima, eu tenho discussão disso, da possibilidade de acontecer. São várias ideias, né? Acho que a gente precisa contextualizar isso para a pessoa, porque não existe uma resposta objetiva, né? Perfeito. Qual que Não é existe. a primeira resposta que você aprende quando você entra na faculdade de Depende. Direito? O que talvez eu trabalharia nesse contexto aqui? Eu voltava no tempo. Em que sentido? Por exemplo, servindo de exemplo, né, de reflexão para outras pessoas que estão querendo fazer uma hold, né, igual a Giovana falou. Eu teria pensado em outra estrutura para não colocar o irmão problemático, enfim. Como que a gente poderia proceder com isso? Eu tive até um caso recente em que a gente segmentou, né? A gente encontrou aquele núcleo familiar que tinha mais afinidade, era um pai que tinha 5 filhos, e a gente segmentou em 2 núcleos patrimoniais. Então, a gente colocou em um núcleo 3 filhos que tinha mais afinidade e outro que tinha 2 com mais afinidade entre eles. De forma equitativa, a gente fez uma distribuição desse patrimônio, não prejudicou ninguém, né? O pai continuou com o usufruto das 2 estruturas, né? Enquanto ele está vivo, ainda está vivo, e, como se diz, resolveu o problema de animosidade entre os irmãos. Então, é uma das saídas, como eu disse, voltando um pouquinho ainda na estruturação. Tá, mas já estruturou, e aí, como é que a gente resolve? Mas eu quero pegar só esse gancho seu que você voltou lá na estrutura e eu vejo que pode ter acontecido uma falha de planejamento, porque o papel do planejador é antever situações corriqueiras e até as que não são. E assim, tudo depende das características de cada família, do formato do patrimônio. Então, talvez uma ferramenta que poderia ter sido utilizada lá atrás era, além de identificar, né, o cerne da família, dos filhos ali que tinham mais afinidade, aqueles que tinham mais comprometimento com o negócio e aqueles que talvez nem tanto. E, a partir dali, tratar uma forma de administração diferenciada, uma forma até de divisão dos lucros da empresa. Então, falta assim, uma técnica. Precisava ter ocorrido uma técnica mais apurada para fazer esse tipo de planejamento, porque, com certeza, evitaria algumas situações que até mesmo a família não teria pensado lá atrás. Eu vou fazer o advogado diabo. Eu chegaria aí. Não tem procuração de vocês, mas eu vou advogar a causa de vocês e a minha também. Porque muitas das vezes
não está no nosso poder de não antever. Não é que não antevimos, não é que não previmos. Porque foi o que você falou, né? Se briga depois da morte e quer sair. E aí? Porque às vezes até a pessoa brigou, você sabe que não tá legal, você tá acompanhando o planejamento. Só que assim, eu já tive... Eu tô falando de experiência própria porque eu falei, olha, temos que ajustar. Essa bomba vai estourar e não vai dar. E aí, a questão é, tá ruim assim, se mexer fica pior. Ou, quero que eles fiquem juntos pra ver se eles aprendem a conviver. Exato. Já teve então, dessa assim, também. E aí, qual foi a minha saída? Aí é que entra a história. Eu vi que, previamente, eu já não tinha mais o que fazer. Eu tinha que esperar realmente o óbito acontecer, como de fato aconteceu. Só que, durante o desgaste familiar, e como a companhia era assim, de vários negócios diferentes, então os filhos já estavam à frente, cada um a sua empresa, enfim, tiveram desgastes, inclusive judiciais. E ao final, eu pensei, e o filho, não é nem que ele queria sair, os demais irmãos queriam que ele saísse, né? Queria excluí-lo. E a única alternativa que eu tive nesse caso foi de passar pela indignidade. Eu não achei recursos no direito empresarial, né, nem conversando com colegas muito mais gabaritados que eu de societário, e eu conversei mesmo, e reunimos mesmo, tenho o menor pudor em dizer que a gente precisa unir forças e conhecimento e expertise para fazer isso, mas eu não achei. E o único que eu achei foi que durante uma audiência, sabe aquele negócio de constar em ata? Durante uma audiência, eu sou a maníaca de constar em ata. Para mim, porque eu sou do tempo que a audiência não era gravada. No meu tempo, a audiência, ela não existia esse recurso tecnológico como existe aqui agora. Colocar no papel e assinar embaixo. Exatamente. Eu ouvi dizer como é que era. Novinho. Então, eu sou desse tempo que a gente tinha que documentar. E eu virei a maníaca de ata. E aí, eu pedi para constar em ata aquelas ferpas que foram trocadas entre pais e filhos, irmãos, enfim. E a ata foi que nos salvou, porque ali ele imputou a prática de crime. E ali a gente pegou o gancho para a indignidade, claro, em uma ação própria, e conseguimos chegar por vias, né, inversas ao fim que se destina. Mas se eu te disser que foi algo fácil, ou fácil nunca é, mas assim, se eu te disser que foi algo que eu nem nos meus melhores sonhos eu consegui prever esse desfecho. Sabe o que eu penso? Foi na competência, não vamos dizer que foi na sorte, porque foi na competência, porque você buscar ali muito o estudo, registro é de conhecimento, assim, né? Mas que bom, né? Nem toda eu acho que a gente pode trabalhar dentro... Quando eu acho que eu me vi sem recurso algum, eu falei assim... A hora que você foi se reinventar. Exato. Então, assim, eu vi com a bomba na mão, que foi um dos primeiros planejamentos que eu fiz, sem nem saber que fazia, na época. E eu pensei, eu falei, não, esse povo não vai morrer tão cedo. E não é que morreu. Morreu e a bomba estourou na minha mão. E por várias vezes eu tentei fazer, né? Morrendo de medo do trem dar errado. Falei, nossa senhora, a gente acaba virando conselheiro da família, né? Exato. Quando você faz o planejamento patrimonial. Exatamente. Então, assim, eu não fiz... eu assumo, não foi de caso pensado. Mas, ao final, acabou que deu certo. Resolveu, né? Eu penso que a gente pode utilizar também, indo para o campo mais objetivo, de instrumentos jurídicos que antevejam essas situações da saída. Excelente, né? excelente. Por exemplo, acordo de cotista. Né? Lógico que vai ser uma derivação daquelas regras básicas que a gente coloca no contrato social, mas a gente pode colocar que, por exemplo, no caso de saída, vai ser procedido de que forma? O pagamento pela própria hold em tantas parcelas que não afetem o fluxo de caixa, que não afete a capacidade patrimonial da empresa, que não faça uma diluição patrimonial que obrigue a hold a vender de imediato um determinado patrimônio para pagar a saída daquele filho que quer sair, porque pelo contexto da pergunta, quem está querendo sair de fato é quem perguntou, né? Ele que não quer ser sócio dos irmãos. Então, se ele de fato é a minoria, e eu acho que quando o pai constitui essa hold, o intuito dele era deixar unido e preservar o patrimônio, que é justamente uma das grandes premissas que a gente trabalha no planejamento patrimonial, é preservar o legado, né? Criar sucessores e não herdeiros, né? E tudo isso eu acho que a gente pode tentar, de forma o mais fidedigna possível,
prever no contrato social e no acordo de cotista, né, derivando daquele contrato social, de uma forma objetiva, mas que ao mesmo tempo nem prejudique o direito desse sócio, né, sucessor que está querendo sair, mas de igual maneira com todos os outros que querem ficar na holding. Né? Eu acho que a estrutura em si ela foi feita para trazer benefícios para todos e não para um que quer sair isoladamente a toque de caixa. Eu acho que assim, sem fugir da raia, dá para sair. A gente tem aí processos societários, a gente consegue fazer isso, uma dissolução parcial, uma cisão, a gente consegue, só que custa caro. Muito possivelmente alguém vai sair perdendo, né? Sim. Ninguém é obrigado a se manter sócio Claro. de alguém que não se quer, né? Principalmente quando a gente está falando de uma holding familiar, de um contexto familiar que a gente tem um affecto societatis. Mas vai perder Questão dinheiro. do intuito persona, né? Exato. Que a gente não vai aceitar terceiros, que ele pode chegar, não, mas eu achei quem compra a minha parte. Opa, aqui é família, aqui só entra Exato. família. A gente não vai aceitar ninguém fora da nossa família. É exatamente isso. Só que vai deixar dinheiro na mesa. Então, assim, deixar dinheiro na mesa não, vai gastar dinheiro, né? Não é nem só um dinheiro que tá ali que não precisava estar, é um dinheiro que vai ser perdido. Então, acho que realmente o ideal é planejar com esse cuidado da melhor maneira possível, prever ali no acordo de sócios que saia que termos, qual é a valuation da empresa numa eventual saída, para não prejudicar o caixa da empresa, se for uma empresa operacional, paga em quantas vezes, mas se não tiver, tem instrumento societário, tem como sair no contencioso societário, mas dinheiro... Bem mais caro, né? E a gente tem que ter em mente que o planejamento sucessório, ele é dinâmico. Não é porque você fez hoje um patrimonial, por exemplo, criou uma holding, que você fez e vai ser definitivo até o último instante de vida. Não, ele é dinâmico, muito pelo contrário. Então, fatos e atos acontecem de forma superveniente. Então, tem que se atentar a isso, porque pode interferir naquilo que foi feito lá atrás. E até mesmo para aprimorar em razão desses surgimentos, né, futuros. Sim. Excelente. E esse foi mais trouxe a polêmica para a mesa. Boa, boa. Vejo vocês nos próximos episódios. Se você gostou do nosso conteúdo, curta e compartilhe. Se não gostou, não precisa falar nada. Mas passa. Na sua vez, ninguém te avisou.